estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 1196 da NET Digital e NET Analógica, também pela internet tvguarujá.com.br, sempre com oferecimento da Colégio e Faculdade Dom Domênico, também Real Center, a loja de variedades em Vicente Carvalho, restaurante Milani em Ceada e da Praia Arte, né? Meu amigo Anderson aqui na Vila, aqui no centro do Guarujá, né? Vila Maia. Hoje nós vamos falar sobre a PEC 37, chamada de PEC da impunidade. Quem vai me ajudar a apresentar o programa hoje? Dr. Eloy Ogea Gomes, promotor de justiça aqui de Guarujá. Também Dr. Osmair Chama Júnior. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso estar aqui. A gente agradece aqui a participação. A gente vai conversar um pouquinho sobre a PEC 37 e também sobre o Ministério Público. Eu vou começar a bater um papo com o senhor, doutor Eloy. O programa é um programa pedagógico, elucidativo, e eu queria passar para o pessoal que está em casa agora o papel do Ministério Público na sociedade. Boa tarde, Laura, boa tarde, Osmair, boa tarde a todos que nos assistem. O papel do Ministério Público na sociedade tem mudado um pouco nos tempos para cá. Não é? Mas a gente percebe na nossa atuação diária que muita gente ainda não conhece o papel do Ministério Público. Isso se deve muito a uma noção antiga de promotor público, que era aquela figura estatal preocupada com a acusação, preocupada com a condenação. Isso houve, e às vezes também numa atuação mais individual, na defesa dos incapazes, mas com um espectro bem restrito. Isso mudou em 88, né? Mudou radicalmente o perfil do Ministério Público, ele alargou-se demais. E hoje o papel do Ministério Público significa ser advogado da sociedade. Ele advoga em prol da sociedade. Vamos lá. Nós temos três poderes, está muito fácil, todos têm noção: o judiciário, o legislativo e do executivo. Num capítulo seguinte na Constituição, ele trata das funções essenciais da justiça. Lá estão a advocacia, a defensoria pública e o Ministério Público. A advocacia é a advocacia privada, que não tem maior dificuldade de a gente conhecer qual é o trabalho do advogado. A defesa, quando você deseja tirar um locatário da residência, quando você vai entrar com inventário por causa da morte de um parente, a questão individual. E ele faz a defesa do indivíduo. A defensoria pública ela faz a advocacia dos necessitados, que é aquele que não tem condições de contratar um advogado. E o Ministério Público vem logo em seguida com uma advocacia da sociedade. Mas o que é a advocacia da sociedade? É a defesa do meio ambiente, é a defesa da segurança pública, é a defesa dos interesses que ultrapassam a pessoa do indivíduo e atingem a todos. O meio ambiente é um exemplo muito clássico. O Ministério Público ele tem o seu foco no coletivo. Então, no coletivo. Eu vou perguntar agora para o Dr. Osmair, como é que o cidadão comum, e eu tenho certeza que muita gente em casa se pergunta isso, ele pode acessar o Ministério Público? Como que ele tem acesso a essa instituição? Então, dentro dessa defesa, né, que o Dr. Eloy que estava falando, cumprimentar o Dr. Eloy, cumprimentar o Lauro e os seus telespectadores, dentro dessa defesa aqui que ele está falando, defesa da sociedade, que eu acho que é a melhor definição para o Ministério Público, a gente também tem uma função primordial que é o atendimento ao público. E a gente tem que atender o público e a função do Ministério Público. Então o Ministério Público a gente fica em dois fóruns aqui no Guarujá. O Fórum da Mário Ribeiro, que é o Fórum para a questão civil, e o Fórum lá da Enseada, ali do lado do Pão de Açúcar, que é o fórum onde fica a promotoria criminal, promotorias criminais, promotorias do meio ambiente, patrimônio público e infância e juventude, da qual eu faço parte. Neste atendimento ao público, né, os fóruns abrem aqui na nossa cidade a partir da 12:30, então a partir da 12:30 as pessoas podem comparecer lá e vão ter funcionários do Ministério Público para atendê-los, fazer o atendimento, fazer os encaminhamentos necessários e, se for preciso, passar para o promotor para que a gente tenha contato com essa pessoa para solucionar o seu problema. Seja um problema, vou falar da minha área, seja um problema da questão de vaga em creche, seja um problema da questão de maus tratos, de violência sexual, do que for, ou na área
que o doutor Eloy atende de questão de idoso, de maus tratos de idoso, o que for, essa é a nossa função de atender e defender a sociedade. Então o Ministério Público tem um atendimento diário ao público da meio-dia e meia até as 19 horas. Então, a pessoa que está em casa, por exemplo, tem um problema, seja na área da saúde, o senhor comentou aqui sobre creche, né? Olha, eu não tenho vaga em creche e é meu direito, eu posso protocolar uma denúncia no Ministério Público e aí dentro disso eu tenho um retorno sobre a minha denúncia, é isso? Isso, pode comparecer lá no Ministério Público, basta levar a certidão da criança, comprovante de endereço, um comprovante de que está trabalhando, que precisa na creche ou que não tem condições de trabalhar por causa disso, e também que já fez o pedido de vaga na prefeitura e que foi negado. Aí com essa documentação a gente ouve essa mãe ou esse pai e aí faz a solicitação para defender esse direito dessa criança. Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai estar voltando, nós vamos agora para o nosso intervalo, o pessoal está me avisando que é hora de intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre a proposta de emenda à Constitucional 37, na chamada PEC 37, já, não sai daí não. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Um lugar especial com uma grande variedade de saladas, frutos do mar, risotos, pratos quentes e frios, sobremesas e o atendimento que você merece. Durante o dia tem o melhor do restaurante por quilo. E à noite aquela pizza com a massa fininha que você procura, por um precinho especial. Restaurante Milani Enseada, vencedora do Prêmio Comer de Beber 2011 do jornal Folha de São Paulo. Faça-nos uma visita e descubra esta maravilha da nossa cidade. Estrada de Pernambuco 267. Enseada. Telefone 3391 3084. Praiarte. Aqui você encontra o que há de melhor para a sua praia ficar ainda mais completa. Fabricamos, reformamos e personalizamos cadeiras de praia, guarda-sóis e ombrelones para condomínios, hotéis e pousadas. Também vendemos todos os tipos de peças para reposições e reformas. Praiarte. Somente utilizamos a melhor matéria-prima, desde os tecidos, a madeira e até o alumínio são adquiridos pelos melhores fabricantes. E a prestação de serviços com excelência, qualidade e pontualidade para os mais variados consumidores. Praiarte. Atendemos no Atacado e Varejo. Rua Buenos Aires, 890, Centro, Guarujá. Telefone 3017-8389. A NASO, Núcleo de Assistência à Saúde Odontológica, é uma clínica completa, preparada para proporcionar os melhores tratamentos com preços muito acessíveis e as melhores formas de pagamento. Um sistema de odontologia com mais de 18 anos de Guarujá. O que existe de mais moderno na odontologia mundial está na NASO, a única no Guarujá a confeccionar a Snap-on, conhecida como o sorriso das estrelas de Hollywood. Odontologia completa é NASO, a clínica odontológica de Guarujá. Muito bem, estamos aí de volta com o programa Ambiente Social, aqui pela TV Guarujá, batendo um papo com o Dr. Eloy Ogea Gomes, também Dr. Osmair Chama Júnior. A gente está falando sobre o papel do Ministério Público na sociedade, sobre a PEC 37 também, mas o que é a PEC 37? Dr. Eloy, você esclarece para a gente, para o pessoal que está em casa agora, o que é a chamada PEC 37? Bom, a PEC 37 é uma abreviatura, né, de proposta de emenda à Constituição, número 37, e ela, em síntese, ela visa atribuir exclusivamente às polícias civil e federal o poder de investigação. Ela, sendo aprovada essa PEC 37, ela não atinge apenas o Ministério Público, ela restringe todo o poder de investigação, porque não sei se é do conhecimento
da sociedade, a investigação ela não é feita apenas pelo Ministério Público, ela é feita por vários órgãos. A Receita Federal faz investigação, o COAF faz investigação. Então, com a aprovação dessa PEC 37, tudo isso cai por terra. Não mais o Ministério Público poderá investigar. E poderá colocar em xeque inúmeras investigações que foram frutíferas e trouxeram resultados para a sociedade. O exemplo mais evidente, o exemplo mais atual é da ação penal 470, né? O chamado caso do mensalão. E se eu não me engano, o doutor Osmair vai poder me corrigir se eu estiver equivocado, nós temos aqui no Guarujá o mensalinho também, que é fruto de investigação do Ministério Público. Então, a importância da não aprovação dessa PEC. E imagino aí que a não aprovação, né, até eu vou fazer essa intervenção aqui para lembrar, porque senão também eu esqueço, que a sociedade se organize aí contra a PEC, principalmente nas redes sociais. O pessoal já deve ter visto aí no Facebook, né, abaixo-assinado eletrônico, pedindo, né, dizendo não à PEC 37. Doutor Osmair, a quem deve interessar aí a aprovação dessa PEC? A PEC 37, no meu ponto de vista, vou ser bem sincero, interessa a polícia e interessa a políticos que não teriam investigações feitas pelo Ministério Público. A polícia no sentido de corporativismo, para não se investigar os policiais. Corporativismo existe em toda instituição, pode até ter alguém para investigar a gente, não tem problema, mas teria que ter alguém para investigar a polícia que não fosse a própria polícia, e alguns políticos têm esse interesse que não seja investigar. O grande problema da PEC é o seguinte: o que é investigação? Toda vez que acontece um crime, como regra, essa investigação é feita através de um inquérito policial. E quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia, estadual ou federal. Esse inquérito policial serve para quê? Esse inquérito policial serve de base para que o Ministério Público possa oferecer uma denúncia, de base para que o Ministério Público possa iniciar a ação penal. Só isso, mais nada. Não se pode condenar ninguém com base nesse inquérito. Ele pode até ser utilizado para auxiliar a condenação, mas a função dele não tem contraditório, a função dele é só servir de base. A minha pergunta é, se ele serve de base para a denúncia do Ministério Público, que é o órgão que vai iniciar a ação penal, por que o dono da ação penal, entre aspas, né, aquele que vai iniciar a ação penal, tem que ficar obrigado a aceitar um inquérito policial feito por um delegado e ele mesmo não pode investigar ou complementar as investigações? Só 3 países fazem isso no mundo, onde a investigação é exclusiva da polícia sem passar pelo Ministério Público. Quênia, Uganda e Indonésia. Eu acho que não são exemplos que a gente deve levar. E eu vejo às vezes algumas associações de policiais falando que o inquérito não pode ficar no Ministério Público porque a polícia seria imparcial. Quem tem que ser imparcial no processo é o juiz. A polícia é acusação e nós somos acusação. Se nós somos acusação, nós temos que usar o que podemos para acusar dentro da lei. Se o inquérito não está servindo ou se o inquérito não foi feito do jeito que há necessidade, a gente investiga. Agora, a gente não quer tomar o poder da polícia. A gente só quer ter a opção de, quando aquela investigação não for feita por algum motivo ou não escolher o caminho que nós achávamos que deveria ser escolhido, porque o delegado tem a discricionariedade de investigar no caminho que ele deseja, a gente achar que é outro, a gente poder fazer a investigação para a defesa única e exclusivamente da sociedade. É isso. As consequências, eu acho que para a sociedade vão ser muito ruins. E aí eu imagino que quem pode estar intervendo isso é a própria sociedade, né? A sociedade se organizando, como sociedade civil organizada, e a participação, né, que a sociedade deve ter nas instituições e na vida política também de um país. Dizendo não a essa PEC 37. Sim. E existem outras, né, doutor Eloy? Não sei se dá tempo ainda. Dá tempo ainda? Outras medidas, outras investidas contra o Ministério Público já há alguns anos atrás, né? Como a PEC 33. A PEC 33, ela já é direcionada ao Poder Judiciário. Sim. Sim, não é contra o Ministério, é o STF, que é recente também agora. Isso. A eficácia, se eu não me engano, a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal ficaria condicionada à aprovação pelo Congresso. Isso é rasgar a Constituição e acabar com os 3 poderes. Então, tem que haver harmonia, independência e respeito. Cada um, como os jovens dizem, cada um no seu quadrado. Né? Agora, doutor Osmair, é engraçado porque tanto a PEC 37 como a 33, ela foi aprovada pela Comissão de Justiça, né? Comissão Constitucional de Justiça,
não é Comissão isso? de Constituição e Justiça. E a gente percebe assim, que na comissão há pessoas como José Genuíno, João Paulo Cunha, o próprio Paulo Maluf. Isso é uma coincidência, seria uma retaliação ou é o desejo de colocar a impunidade realmente como um fato? É uma retaliação daqueles que são investigados pelo Ministério Público. Ora, se eu não fui investigado pela polícia, o Ministério Público investigou e gerou um processo, por que ele vai poder investigar? Se ele não investigar, não teria o processo. E mais, se passa a PEC, todas essas investigações que foram feitas pelo Ministério Público, e a maioria são contra políticos, né? O que vai acontecer? Elas vão ser consideradas todas nulas. Se vão considerar todas nulas, não vai ter a impunidade com certeza. Tudo que o Ministério Público já fez, tudo que se iniciou pelo Ministério Público não vale. Se não vale tudo que foi iniciado pelo Ministério Público, vários políticos no Brasil vão ficar impunes. É essa a intenção da PEC, não tem outra finalidade. Não vai mexer com quem rouba, não vai mexer com o furtador, não vai mexer com o pequeno ladrão de galinha, vai mexer só com os grandes empresários ou políticos que foram investigados pelo Ministério Público. O próprio crime do colarinho branco, né? Então a ideia de repente, né? Que é o Ministério Público Federal. Os corruptos. Que o Ministério Público Federal mexe com esses, vai mexer com esses aí vão ficar impunes. Me permita, Lauro, lembrar uma frase recente do agora jurista Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo, recentemente aposentado. Ele disse o seguinte, que a PEC 37 rigorosamente não beneficia ninguém, porque ela traz a exclusividade da investigação à polícia, poder de investigação que ela já tem, e retira do Ministério Público. Então ninguém ganha, só perde. Que legalidade é essa, né? Que reduz, não é? A regra é que o desejo do Ministério Público, e aí eu acho que eu vou tomar liberdade e falo por todos nós, o Ministério Público não quer presidir inquérito policial. O Ministério Público quer investigar em determinados casos excepcionais em que a atuação da polícia não se mostrou eficiente. Também posso citar os casos de violência policial. Quem irá investigar nos casos de violência policial? O Peluso, na decisão dele sobre esse assunto, né, que já foi para o Supremo, ele fala exatamente isso, que o Ministério Público poderia sim investigar, não fazendo a função da polícia, mas exatamente nesses casos de omissão da polícia, de abuso policial, nessa casa de questão de políticos. É nessa onde há a omissão, o Ministério Público entra. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre a PEC 37, que a gente está tentando aí popularizar e trazer ao conhecimento de você que está em casa. Já já a gente volta, não sai daí não. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. A maior variedade de brinquedos pelo menor preço você encontra na Real Center. Loja de variedade com preço baixo e qualidade é na Real Center, primeira do Guarujá. E para você que compra brinquedos para doações, venha conferir as vantagens que a Real Center tem para você. Loja de variedade com preço baixo e qualidade é na Real Center, primeira do Guarujá. Avenida Tiago Ferreira, no centro de Vicente de Carvalho. Dia das Crianças é na Real Center. Lugar especial com uma grande variedade de saladas, frutos do mar, risotos, pratos quentes e frios, sobremesas e o atendimento que você merece. Durante o dia tem o melhor do restaurante por quilo. E à noite aquela pizza com a massa fininha que você procura, por um precinho especial. Restaurante Milani Enseada, vencedora do Prêmio Comer de Beber 2011 do jornal Folha de São Paulo. Faça-nos uma visita e descubra esta maravilha da nossa cidade. Estrada de Pernambuco 267. Enseada. Telefone 3391 3084. Praiarte. Aqui você encontra o que há de melhor para a sua praia ficar ainda mais completa. Fabricamos, reformamos e personalizamos cadeiras de praia, guarda-sóis e ombrelones para condomínios, hotéis e pousadas. Também vendemos todos os tipos de peças para reposições e reformas.
Praiarte. Somente utilizamos a melhor matéria-prima. Desde os tecidos, a madeira e até o alumínio são adquiridos pelos melhores fabricantes. E a prestação de serviços com excelência, qualidade e pontualidade para os mais variados consumidores. Praiarte. Atendemos no Atacado e Varejo. Rua Buenos Aires, 890, Centro, Guarujá. Telefone 3017-8389. A NASO, Núcleo de Assistência à Saúde Odontológica, é uma clínica completa, preparada para proporcionar os melhores tratamentos com preços muito acessíveis e as melhores formas de pagamento. Um sistema de odontologia com mais de 18 anos de Guarujá. O que existe de mais moderno da odontologia mundial está na NASO, a única no Guarujá a confeccionar a Snap-on, conhecida como o sorriso das estrelas de Hollywood. Odontologia completa é NASO, a clínica odontológica de Guarujá. Muito bem, estamos voltando aqui com o programa Ambiente Social pela TV Guarujá. Hoje batendo papo com o Dr. Eloy Ogea Gomes e também o Dr. Osmair Chama Júnior. A gente está falando sobre a PEC 37, PEC 33, também sobre o Ministério Público. E eu vou perguntar esse quadro para o senhor agora, doutor. Quais os fatos assim, relevantes que o senhor tenha na memória, assim, que teve papel importante do MP? Seja ele em corrupção ou em outra área, em outro crime? Olha, o exemplo que eu já acabei de citar tem a Dação Penal 470, é o mais atual. Nós temos um exemplo aqui particular, que é o mensalinho aqui do Guarujá. Um exemplo mais remoto que me ocorre agora é o caso do Bar Bodega, né, em que a polícia investigou, né, se eu não me engano, chegou a indicar 2 pessoas como as responsáveis pela prática do fato criminoso. E o Ministério Público, investigando ele próprio, chegou à conclusão e demonstrou ao Poder Judiciário que aquelas 2 pessoas que haviam sido indicadas pela Polícia Civil como as responsáveis pelo fato criminoso não eram. Daí mostra a importância do poder de investigação do Ministério Público. Para tentar ser mais claro, Lauro, e as pessoas que nos assistem, e complementando até a palavra do Dr. Osmair, eu imagino a seguinte hipótese: o delegado de polícia, ele é o presidente do inquérito policial, ele deve presidir, deve continuar assim, e ele tem a convicção dele, e ele conduz a investigação de acordo com a convicção dele. Pois bem, terminado o inquérito policial, ele é remetido ao Ministério Público. Se nós retirarmos do Ministério Público esse poder de investigação, o Ministério Público não vai poder ter convencimento. Porque se ele não concordar com a conclusão do delegado de polícia, ele nada poderá fazer. Ele não poderá ouvir ninguém, ele não poderá pedir nenhuma diligência, ele estará obrigatoriamente, ele vai estar obrigado a aceitar aquela conclusão a qual o delegado de polícia chegou, ainda que ele não concorde com essa conclusão. Isso é muito complicado, né? A gente, quando fala em crime, né, envolvendo, né, o Ministério Público investigando, a gente sempre lembra de corrupção. Vou perguntar agora para o Dr. Osmair, a gente ouve mais falar em corrupção no Brasil hoje. Ponto de vista do senhor, a corrupção aumentou ou as denúncias que aumentaram? Eu acho que as denúncias que aumentaram, acho que a transparência faz com que a gente possa enxergar mais a corrupção. As pessoas estão falando, essas redes sociais, internet, o sistema de fiscalização facilita se tomar conhecimento e aí parece que aumentou, mas acho que a corrupção ela se mantém. O que não se mantém hoje é a impunidade que existia antes, porque aparecendo como está, fica mais fácil do Ministério Público tomar providência. Até porque a partir de 1990, né, até uma coisa interessante, foi no governo Collor que surgiu a lei de improbidade. Toda essa questão da lei de improbidade surgiu no governo Collor. Ele fez uma mudança que trouxe para o Ministério Público a possibilidade de defender o patrimônio público e recuperar uma grande quantidade de dinheiro desviado. O Maluf sofre com as ações do Ministério Público exatamente com base nessa lei de improbidade. Então, eu acho que a corrupção não mudou. O que mudou foram que nós temos mais instrumentos hoje para poder buscar o dinheiro de volta e a sociedade ou a imprensa trazer esses fatos a conhecimento. Me permita até acrescentar um trabalho excepcional do colega Silvio Antônio Marques,
que atua, se eu não me engano, na promotoria Patrimônio Público da capital e que conseguiu, inclusive, recuperação de ativos. Trabalho fantástico. Agora, muitas vezes eu fico me perguntando também, e eu vou tentar, se o doutor Eloy pode me ajudar aqui na informação, se a população em si, ela consegue fazer essa ligação entre o problema na educação, o problema na saúde, o problema do hospital, do saneamento básico com a corrupção. Será que a sociedade ela consegue entender isso? Que é uma causa e efeito? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda a população... se eu compreendi bem sua pergunta, Lauro, sem educação, a pessoa não tem a capacidade de identificação de todas as consequências que a falta de educação traz. A falta de educação, ela contribui para a corrupção, porque uma sociedade que não tem educação, ela não fiscaliza. E aí ela começa a depender de outros órgãos, né? Acreditamos que a regra deve ser a própria sociedade se organizando e ela própria fiscalizando, ela acompanhando o trabalho do deputado. Através até da lei, seja da lei de acesso à informação, exatamente, social. Exatamente. Só dentro do que o doutor está falando, se você vende seu voto por R$30 a troco de 4 anos, significa que você não tem consciência do que você está fazendo. Você está dando poder para alguém por 4 anos a troco de R$30. E se há um desvio, uma corrupção no país, aí vai do funcionário, de quem seja que for, esse dinheiro não entra na saúde, não entra na educação. O dia que a sua família precisa de escola, não tem vaga porque não tem dinheiro. O dia que precisa de atendimento médico, não tem ambulância porque não tem dinheiro. E porque o dinheiro não tem porque foi desviado. E às vezes você não notou que foi lá nos R$30 que você recebeu lá atrás e só. Ou, sem querer fazer uma crítica a nenhum governo, ou nos 70 de Bolsa Família achar que isso muda alguma coisa. É só fazer uma comparação com os países mais desenvolvidos em que há mais educação e os índices de corrupção são mais baixos. Então existe uma íntima relação entre educação e corrupção, né? No meu ponto de vista, modestamente. Ai, que bacana, né? É um bate-papo. Pena que o tempo é curto, mas eu vou fechar o programa aqui fazendo uma provocação de repente ao MP. E a gente estava conversando aqui no intervalo se não poderíamos estar realizando. Eu sei que o Ministério Público de São Paulo está realizando vários colóquios pelo interior de São Paulo e provável que venha para o litoral também, mas a gente conversando aqui no intervalo se não poderíamos realizar um fórum, um colóquio mesmo sobre o Ministério Público, sobre a PEC 37 em algum espaço da cidade de Guarujá, para trazer essas informações, essas discussões para a cidade, né? Muito importante. De minha parte, a do Osmair também, pode contar conosco. Essa oportunidade, a qual nós agradecemos muito, é muito importante. Ela é uma forma até de prestação de contas da nossa atuação funcional. É do nosso desejo trazer para a sociedade aquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes ficamos no gabinete e as pessoas não têm conhecimento do que nós fazemos lá. Eu agradeço muito. Nós colocamos à disposição para, se for possível, sim, para nós é interessante. Acho que é interessante para a sociedade, sim, muito mais que para nós. Sim. Doutor Eloy, doutor Osmair, vou agradecer mais uma vez aqui a participação, é importante, a gente agradece aqui aos senhores terem disponibilizado do tempo, né, para vir aqui bater esse papo com a gente aqui na TV Guarujá, no programa Ambiente Social. Muito obrigado. Agradeço, obrigado pelo convite e estamos à disposição. Tá certo, a gente espera ter contribuído um pouquinho com você que está em casa, é claro, sempre participando aqui do programa Ambiente Social. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Uma ótima semana, fica com Deus, se cuida e força sempre. Até lá.